Boa noite. A vida é concessão divina. Deus nos deu a vida. Concedeu-nos a oportunidade de estarmos nesse mundo. Ele nos dá a vida e só a Ele assiste essa condição também de nos tirar a vida. Nós não temos o direito de atentar contra a vida do próximo através do processo do homicídio e não temos também o direito de atentar contra a própria vida através do suicídio. O suicídio é sempre uma fuga das reais leis da vida, é ao mesmo tempo um processo em que nós insurgimos contra a lei divina e também sofremos as consequências pelo fato de não seguir essa lei. Sofremos as consequências, então, por tudo aquilo que deixamos de realizar nesse mundo. Todos nós temos um tempo para viver neste mundo, estabelecido antes do processo reencarnatório, em que vamos, então, estar dentro de um processo de provas necessárias à nossa evolução, ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Portanto, a reencarnação funciona como um processo de uma escola. A Terra é uma escola de aprendizado, a Terra é uma escola de autoaperfeiçoamento, em que vamos burilando as nossas imperfeições, trabalhando, em que vamos desenvolvendo cada vez mais os nossos potenciais e, em consequência, vamos nos alinhando com a lei de Deus, já que tivemos aquela bifurcação, ou seja, já que nós, de algum modo, saímos daquela linha reta do amor, da bondade, do bem, da prática constante do bem. Em outras existências cometemos falhas, e então, em consequência disso, nós então saímos desse apoio da lei divina, saímos dessa linha reta e passamos a sofrer as consequências disso. Então, cada espírito reencarnado na Terra está então diante das provas as quais escolheu ou participou no momento da escolha para poder voltar ao mundo. O suicídio, ele é então um atentado contra a lei de Deus, ele é um crime aos olhos de Deus, quando então faltamos com a coragem necessária, com a força necessária para suportar as provas da vida. Nós não temos o direito de tirar a própria vida. Se não temos o direito de tirar a própria vida, significa que devemos suportar as provas da vida, atravessar os processos, os problemas, as dificuldades, as provas às quais somos colocados, inclusive as chamadas decepções, sejam elas no campo financeiro, profissional ou amoroso, estarmos em condição então de suplantar essas situações de vergonha, de medo, de dor, de ansiedade. E quando cairmos então, muitas vezes pode ocorrer de a pessoa cair no processo de depressão, ela precisa então não só de buscar força interior, como buscar ajuda naqueles que podem lhe ajudar, que podem ser o seu apoio naquele momento. Jamais buscar a solução do suicídio, porque o suicídio, na verdade, é uma ilusão que leva muitas pessoas a acreditarem, a crerem que o suicídio pode ser a solução. Emmanuel nos informa no livro O Consolador que o suicídio é para o espírito um dos maiores tormentos na vida espiritual. O espírito sofre dores horríveis, a desilusão em saber que o corpo morreu, mas que o espírito continua vivendo no além-túmulo. Acompanha o espírito, às vezes, por décadas, em processo de sofrimento na vida espiritual. E a consequência disso realmente é o fato de fugirmos a essa lei divina, a essa lei de Deus, e desistir das provas da vida, do aprendizado que Deus nos concedeu. Mas sempre existe a porta da misericórdia divina ajudando o espírito a sair dessa situação.
Nós sabemos que Deus não é carrasco, Ele é justo e infinitamente bom, e certamente esse espírito vai ser amparado em algum momento pelos mentores da vida espiritual, pelos bons espíritos e conduzido a uma região espiritual melhor, a uma colônia, uma cidade espiritual, onde vai poder então receber o auxílio do qual necessita. Mas então o sofrimento é terrível, não vai diminuir a dor, não vai afastar a dor do seu caminho o fato de a pessoa partir pelas portas do suicídio. Ao contrário, vai fazer essa dor aumentar ainda mais, vai agravar o problema da dor e ainda vai deixar seus familiares e amigos em condição de uma dor profunda, de uma dor muito maior do que aquela pela qual a pessoa está passando. Se é um processo depressivo, é o momento da pessoa realmente buscar a ajuda de um terapeuta, ajuda dos amigos, ajuda de Deus através da oração, para superar essa dificuldade, vencer essa dificuldade e alcançar uma condição maior de equilíbrio. E é bom lembrar sempre daquela frase que Chico Xavier sempre gostava de dizer, que não existe nenhuma dor que seja eterna, tudo passa. Então, todo o processo de dor, de sofrimento pelo qual a pessoa esteja passando nesse momento em sua existência, ele é passageiro. Ele não é um processo de uma dor que vai durar a vida inteira. É um momento da sua existência ao qual vai ser substituído no futuro, num momento breve, por uma situação melhor. Então, o momento é de pedir forças a Deus, pedir resignação, paciência, humildade, aumentar a nossa capacidade de superação desses problemas, dessas dificuldades. Estarmos então atentos e procurar sempre o auxílio, ajuda, conversar, se abrir, enfim, fazer o processo de uma terapia da conversa, do diálogo com os familiares, com os amigos, a fim de que a gente possa ir vencendo essas dificuldades. E é sempre bom lembrar também de que Jesus nos disse que não existem fardos pesados para ombros fracos, que não existe dor ou fardo superior à capacidade da pessoa suportar. E ele também disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então confiemos nessas palavras do Cristo, busquemos o nosso anjo da guarda, busquemos a força espiritual para vencer essa dificuldade, busquemos na oração essa fortaleza para que nós possamos então superar esses momentos, essas dificuldades que possam surgir na nossa existência. E aí fica uma dica para aqueles que têm essa dificuldade maior, está passando por um momento mais difícil em sua existência, que busque então toda forma de socorro, de auxílio. Temos também, além da terapia, através da psicanálise, através da psicologia, dos amigos, dos parentes, tem o CVV, o 188, que você pode buscar essa ajuda, esse auxílio, e lembrar que o apoio, o amparo é justamente para que não venhamos a partir por essa porta ilusória do suicídio. Amemos a nossa vida e valorizemos a nossa vida até o último dia, até o último hausto, até o último respiro, para que Deus possa então nos conceder outras oportunidades em outras reencarnações mais felizes e mais alegres. E lembrar de Jesus, que ele próprio disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muita paz a todos.